Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de conversas ao entardecer que está a ser promovido pelo Padroense no âmbito das comemorações do seu centenário. Desejo boa tarde a todos que estão aqui presentes, também a quem nos vê lá em casa. Durante esta hora e meia vamos estar consigo para falarmos sobre o desporto no feminino, o papel da mulher no desporto e também como é que este papel é visto aos olhos da sociedade de hoje e da sociedade de há uns anos atrás. Para isso tenho comigo um ótimo painel de oradoras que vão partilhar connosco ao longo desta hora todos os seus testemunhos e as histórias que passaram no mundo do desporto e vou passar então à apresentação. Tenho aqui comigo mesmo ao meu lado Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Portanto, nasceu em São Mamede, em Festa, aqui em Matosinhos, é licenciada em Direito e possui pós-graduação em Direito do Ambiente. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. A nossa segunda convidada é então Aurora Cunha, muito boa tarde, uma grande atleta do nosso país, se é que permitem este parênteses, cumpriu grande parte da sua carreira no Futebol Clube do Porto, destacou-se em provas de corta-mato, meio fundo e fundo, ganhou 3 campeonatos do mundo, venceu 4 maratonas e foi finalista olímpica em Los Angeles em 1984. Muito boa tarde. Olá, O percurso é um bocadinho maior do que este, mas tivemos mesmo que resumir, senão ainda aqui estávamos amanhã. Sílvia, muito boa tarde. Obrigada também por estar aqui connosco. Iniciou o curso de árbitra de futebol na época 1999-2000. Na época 2001-2002 ingressou na Federação Portuguesa de Futebol como árbitra de futebol feminino e terminou a sua carreira agora recentemente em agosto de 2020. Boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. E depois temos a Carolina, que é a mais nova do nosso painel, mas de certeza que se sente em casa, porque começou aqui precisamente no Padroense, fez parte da Seleção Nacional Feminina. Na época 2018-2019 e 2019-2020 representou o Braga e na presente época representa então o Varzim. Portanto, está apresentado o nosso painel de oradoras. Vamos dar início a esta conversa. Vou começar precisamente pela Sra. Presidente. Pergunto-lhe qual o nível, na sua opinião, de crescimento que o desporto feminino tem vindo a ter, principalmente aqui no nosso concelho, em Matosinhos, nas últimas décadas. Muito obrigada. Queria, antes de mais, cumprimentar as minhas companheiras de painel, todas e todos os que estão aqui presentes, agradecer muito ao Padroense o convite que me fez para me juntar a este painel de luxo com que estou aqui a partilhar, também cumprimentá-los pelas comemorações de centenário, tanto tempo pensadas e depois transformadas subitamente por causa da pandemia, mas ainda assim ativas, o Padroense consegue adaptar o seu programa aos tempos que vivemos e mesmo hoje teve que mudar rapidamente de local para passarmos a este espaço fechado, porque o tempo, ao contrário do que era de prever, não está muito simpático. Queria cumprimentar o Vítor Preto, representante da União de Freguesias, os demais membros dos órgãos sociais, a todas e todos que aqui estão. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só salientar o facto de estarmos aqui num espaço, e que tem a ver um espaço municipal, um dos pavilhões municipais que correspondem à política autárquica de vir a construir equipamentos públicos dispersos em todo o concelho, exatamente porque quanto maior for a proximidade destes equipamentos, também mais fácil é a prática desportiva. É mais fácil para todas e todos os interessados, mas naturalmente que, estando as raparigas, as mulheres, as meninas mais afastadas do desporto, tendencialmente, quanto mais capilar for a rede e maior proximidade houver, também mais facilita a sua participação. Nós temos ainda uma grande parte de clubes em Matosinhos, há cerca de 108 instituições desportivas, dessas só 60 é que têm atletas femininas. Portanto, há um gap enorme na participação entre homens e mulheres e ainda existe, tem vindo a diminuir, porventura, fruto também de algumas medidas políticas que foram tomadas, por exemplo, no apoio ao associativismo, as medidas das transferências de verbas que realizamos são majoradas em 10% caso os clubes optem por inscrever atletas femininas e, portanto, isso tem vindo a diminuir. Ainda assim, estamos numa diferença muito significativa e nós temos a consciência de que é preciso estimular mais as instituições, as próprias atletas. Temos sempre o problema, sobretudo a partir de uma certa idade, quando começam a ter atividade profissional, da dificuldade de conciliação, muitas vezes, entre a atividade pessoal, profissional e familiar, com uma sociedade que ainda dedica às raparigas e às mulheres uma boa parte das suas
tarefas e responsabilidades. Por isso, eu diria que o gap tem vindo a diminuir, mas ainda assim é muito significativo. E um dos grandes desafios que temos em termos de política desportiva é esse mesmo, é de captar mais atletas femininas para a prática desportiva. Muito bem. Aurora, corrija-me se estiver errada, mas iniciou a sua carreira aos 15 anos no Juventude de Ronf, é verdade? Como é que foi na altura iniciar-se assim na vida desportiva? Sentiu que esta atividade desportiva era mais direcionada mesmo para os homens, ou na altura já havia algumas mulheres também já a participarem? Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, é um gosto mais uma vez estar a seu lado. Agradecer o convite da Doutora Conceição e felicitá-la pelo centenário do seu clube. Na verdade, e cumprimentar todos os presentes que mesmo com a chuva não tiveram medo de nos vir cá ouvir a contar um bocadinho da nossa vida. Não é fácil, porque hoje o dia foi terrível. Eu hoje andei a correr a 100 a hora e quando estava ali na A28, se eu pudesse dar a volta tinha-me ido embora, porque o trânsito era tanto, mas não poderia fazer isso à Conceição, porque sendo uma senhora que está à frente deste clube e por aquilo que eu sei, isto quando as mulheres estiverem a comandar os destinos dos clubes e deste país, nós vamos ter um país melhor. Isso não tenho dúvidas e, portanto, nós o que queremos é cada vez mais mulheres na vida política. Falando da minha vida como atleta e cumprimentando também as minhas colegas, porque eu já sou mais velha, não é? Elas são mais novas. Hoje o desporto feminino está muito melhor, felizmente. E como a Sra. Presidente dizia, nós hoje temos complexos desportivos quase espalhados por toda a cidade, mesmo nas aldeias, coisa que no meu tempo, eu comecei em 1974 a dar os primeiros passos numa corrida de pé descalço, assisti e vivi o 25 de Abril, sofri com isso, mas como em tudo na minha vida, ao longo da minha juventude, fui sempre uma jovem muito revolucionária, muito contestatária, mas muito lutadora, sempre pelos meus ideais, e sempre venci aquilo que eu achava que tinha direito. E, portanto, o 25 de Abril foi uma abertura para o desporto feminino, porque era impensável em 1975 haver senhoras a correr, e eu vivia numa aldeia com 3.500 habitantes e tinha logo um problema terrível, que era o padre da minha terra a complicar a minha mãe, porque a minha mãe ia-se confessar e eu tinha um problema muito grande em casa. Eu sabia quando é que a minha mãe se ia confessar, porque chegava a casa, a primeira coisa que me dizia: Aurora, acabou as corridas, não há mais corridas. Mas eu disse: não, eu já sei que você que se foi confessar lá ao padre, mas olha, ele não leva avante porque quem vai ganhar vou ser eu. Fui lutadora, mas ainda bem, porque em 1976 nós tivemos um clube em Ronf e eu fui para esse clube. Na verdade não havia condições, não tínhamos dinheiro, a única coisa que nós tínhamos era a estrada. Tínhamos uma vantagem, é que naquela altura o trânsito era menos. E, portanto, eu comecei precisamente a dar os meus primeiros passos na minha aldeia, e ainda bem que o fiz, porque eu digo muitas vezes, eu tenho 61 a pouco tempo de fazer 62, ou seja, 31,5 em cada perna, e digo muitas vezes que toda a minha vida fui privilegiada. Portanto, eu ainda hoje sou privilegiada e dou graças a Deus, porque e também tive sorte de, quando comecei no desporto, comecei a ganhar. E claro, quando se começa a ganhar, tudo ajuda. E foi assim o meu começo, que daqui a um bocadinho depois posso dar seguimento para dar voz às minhas colegas. Muito bem, exatamente. Já ouvimos então aqui este primeiro testemunho da Aurora. A Carolina e a Sílvia começaram muito tempo depois, numa altura completamente diferente. Vou começar pela Sílvia. Sílvia, do que é que se lembra quando começou? Portanto, iniciou o curso de árbitra, penso que foi até o seu pai que inscreveu sem saber, portanto, calculo que tinha aqui este apoio, mas por algum momento pensou que se calhar não seria o curso para si por ser mulher? Boa tarde a todos, cumprimentar as minhas colegas aqui presentes, a senhora Presidente da Câmara, agradecer à Conceição o convite que me foi endereçado e agradecer também a presença de todos aqui a assistir. Respondendo à sua pergunta, portanto, quando eu realmente comecei, havia muito poucas mulheres na arbitragem, eu fui quase uma das pioneiras e nesse momento comecei a ouvir situações e
e comentários de outras pessoas, o facto de ser mulher, não era muito naquela altura, em 1999, 2000, muito bem visto, não é? Porque era um desporto associado a homens e uma mulher lá no meio ia fazer asneirada de certeza absoluta. O que é que acontece? Eu, como sou muito teimosa, faz parte do meu signo, sou muito teimosa, e começando a dizer que não, eu tenho que fazer que sim. E então cheguei onde cheguei precisamente por lutar contra esse machismo, entre aspas, na altura, não é? E que tinha que ser sempre superior aos homens para tentar ter um lugar onde eu conseguia chegar. E efetivamente isso verificou-se. Devido à idade tardia também, que eu se calhar comecei, não consegui chegar muito mais longe, mas tenho orgulho na carreira que fiz e não me arrependo de nada. E continuaria, se a idade o permitisse, também continuaria por mais algum tempo, sem dúvida alguma. Até porque atualmente já temos outra visão completamente diferente das coisas. Portanto, nunca se questionou se o seu lugar seria aquele? Não. A partir do momento que eu entrei em campo pela primeira vez, tive a certeza que era mesmo aquilo que eu queria. Fez todo sentido. Sim, sim, claro que sim. Carolina, tu és jogadora de futebol. Como é que foi para ti começar e porquê é que escolheste também este desporto? Porque eu acho que, e acho que todos nós acho que concordam, o handebol, o voleibol, por exemplo, são desportos que já têm outra visão quando as pessoas pensam em mulheres a praticá-lo. O futebol parece que ainda há muito aquela ideia de futebol é para os rapazes. Como é que tu fizeste esta escolha e pergunto se sempre tiveste a certeza que era este o teu caminho? Primeiramente gostava de agradecer o facto de estar aqui presente e rodeada de pessoas muito importantes, não só para o desporto, mas noutras áreas. Dizer que é um privilégio estar aqui neste espaço, que é do Padroense. Fui o meu clube durante muitos anos, foi o meu primeiro clube. E respondendo à sua pergunta, começou quando o meu irmão jogava aqui no Padroense e eu vinha ver os treinos, até que um dia peguei numa bola e comecei a jogar. E um treinador abordou a minha mãe a perguntar quem era a filha e foi a partir daí que despertou o meu interesse para começar no futebol. E a verdade é que comecei no futebol masculino, nunca tive problema em estar no meio dos rapazes, mesmo que eles não me aceitassem assim tão bem, mas penso que isso nunca foi problema, porque tentei sempre passar uma imagem de que as raparigas podem estar no meio dos rapazes e que têm tanto ou mais qualidade que eles. E por isso acho que cada vez menos isso está a passar. Mas sim, penso que no futebol as pessoas olham para o futebol como para os rapazes só. Por exemplo, no vôlei, no basquete, eu acho que isso não acontece tanto. Sinceramente não sei porquê, mas acho que sim, acho que é isso que acontece. Mas quando disseste ainda agora que não eras aceito pelos rapazes, porquê é que sentias isso? Eras alvo de algum tipo de comentários ou de olhares? Sim, nas equipas em que eu joguei, na equipa que foi no Padroense que eu joguei, nunca senti isso, mas por exemplo quando jogava contra outras equipas, por vezes ouvia assim uns comentários machistas e acho que é normal, não é? Mas não devia de acontecer. Aurora, tendo em conta a sua experiência e agora aquilo que ouvimos também da Sílvia e da Carolina, sente que do ano em que começou e da altura em que começou para agora mais recentemente, para quando começou a Sílvia e quando começou a Carolina, houve já aqui uma evolução na mentalidade ou manteve-se mais ou menos o mesmo estigma? Não, é assim, eu na minha época foi uma época extremamente difícil, porque primeiro estávamos a viver uma revolução em Portugal, depois era o problema de mudar mentalidades, em que as pessoas não aceitavam de maneira nenhuma ver uma jovem de calções a mostrar as pernas à volta da igreja. E depois era outro problema que nós não tínhamos condições de treino, nós tínhamos a estrada, ao contrário que hoje a maior parte dos jovens tem condições. Enquanto que eu, por exemplo, quando nós decidimos, e o meu clube, ir a Lisboa aos campeonatos de Portugal no Estádio Nacional,
que por acaso vão festejar agora no dia 29 de maio, e eu até fiquei a saber, precisamente hoje de manhã, que era a atleta que mais recordes nacionais bati no Estado Nacional, bati 17, portanto não é para qualquer uma, é para as melhores. Mas em 1976 foi, na verdade, uma luta contra tudo e contra todos, porque quando nós decidimos ir aos campeonatos de Portugal a Lisboa, bom, quer dizer, nós, um grupo de jovens, ir a Lisboa é extremamente difícil. E depois era o problema dos nossos pais nos deixarem ir com um homem casado. Hoje é casado, é viúvo, é tudo, não há problema nenhum. Mas naquele tempo foi muito duro, e eu mentalizar a minha mãe que nos deixasse ir a Lisboa. Fomos de caminhoneta, 18 horas numa caminhoneta, só que tínhamos o problema porque ele é conhecido ainda hoje pelo Toninho Serralheiro, ele era mecânico numa empresa e era casado. O problema maior, na verdade, era ser casado, mas eu disse à minha mãe: olha, não tenho problema nenhum, porque eu vou tomar conta das minhas amigas e não há problema nenhum, que tudo vai correr bem. E graças a Deus correu tudo bem, ele foi direitinho e veio direitinho, não há problema nenhum. E quando chegámos a Lisboa, na verdade foi uma festa. É para conhecer Lisboa. Nós ficámos na casa de um casal porque não tínhamos dinheiro para ficar nem numa residencial, nem hotel, porque não tínhamos dinheiro. E eu conto rapidamente esta história, porque há um empresário na minha empresa que dá 7.500 à minha irmã, porque nós trabalhávamos numa empresa com 1.200 funcionários, e o empresário dá 7.500 à minha irmã para eu chegar a Lisboa e comprar uns sapatos, que é aquela história que eu conto em todo lado. Mesmo quando vou às escolas, os miúdos, a primeira coisa que me dizem: olha, a senhora vai contar a história das sapatilhas? Pronto, e então eu cheguei a Lisboa. Mas nós não, é assim, eu fui ao centro de estágio e pedi ao meu amigo Alberto Silva, perguntei-lhe se ele não tinha sapatos de bicos. Eu não sabia o que era sapatos de bicos, e de certeza que estão aqui muita gente que também não deve saber. O sapato de bico é uma sapatilha que por baixo leva 6 bicos, que é para fazer a adaptação ao tartan. Mas ele não tinha 36 e eu disse-lhe: oh Alberto, não há problema nenhum, dá-me o 37 que ele desenrasca. E pronto, e fomos para o Estado Nacional. Quem conhece o Estado Nacional tem aquele jardinzinho à volta, e eu arranjei uma data de jornais e atapulhei a biqueira do sapato de maneira que o sapato não me saísse, porque eu queria era correr, mas que o sapato não me saísse. E assim foi. A Rosa Mota já era a recordista nacional dos 1.500 e dos 3.000 metros. Eu sabia lá bem quem era a Rosa Mota. Eu sabia que era eu e que estava ali para ganhar. Era a única coisa que eu sabia. E então fomos fazer os 1.500, e mais ou menos a 300 metros da meta eu já venho com as mãos no ar, e era o meu treinador: a Aurora, tem calma, tem calma, tem calma. E eu era assim: bem, eu vou ganhar isto, sem saber ler nem escrever. E quando cortei a meta, naquele tempo, felizmente, os jornalistas iam ver atletismo. Os jornais escreviam atletismo. Para grande mágoa minha, hoje os jornais, a importância dos jornais é dar o caramelo do brasileiro que marcou 5 golos no treino, e muitas vezes as medalhas dos nossos campeões vêm só um bocadinho nas primeiras páginas dos jornais. Eu até nisso fui privilegiado. E então, quando corto a meta, não fui eu que cortei a meta, como devem calcular, foi o sapato, porque a biqueira era mais larga que eu. E os jornalistas perguntam-me e dizem-me: então, a menina de onde é que é? E eu lá tive que começar a dizer: olha, eu sou de Ronfe, Ronfe escreve-se com estas letras todas. Éramos de outro mundo, éramos de outro planeta. E eu disse-lhe: olha, mas não fui eu que ganhei, nem fui eu que bati o recorde nacional, foram os meus sapatos de bicos, porque eles são maiores que o meu pé, e eles cortaram a meta em primeiro lugar. E a minha história foi assim. Começou a minha história, começou a minha vida no atletismo, bati o recorde nacional. No domingo eu era figura de capa do recorde e da Gazeta, e depois vamos para os 3.000 metros, aconteceu a mesma coisa. Portanto, no fundo, o meu começo no atletismo foi com estas dificuldades todas, mas no fundo com 2 grandes vitórias, que foi o meu começo na alta roda do atletismo, porque nunca mais parei. Foi depois, durante 20 e tal anos, sempre a ganhar e a vencer provas. Muito bem. Senhora Presidente, nos tempos atuais, qual é a sua opinião em relação a isto? Acha que, de facto, está a haver aqui uma alteração nestas mentalidades e também no apoio que as mulheres têm já agora em começar na atividade física?
Eu creio que sim, acho que a emancipação é transversal. A emancipação da mulher chega também ao desporto. Não digo que haja uma situação de equidade, que não existe ainda, mas que tem vindo progressivamente a alterar-se. Para isso também contribuem os exemplos como o da Aurora Cunha. Exatamente. A Aurora Cunha foi um exemplo, a Rosa Mota foi um exemplo e agora temos outras. Esta semana a Telma Madalena foi campeã, há um mês a Patrícia Mamona foi campeã. Isso também inspira as nossas miúdas que se habituam a ver as mulheres a ser campeãs e elas estudam, trabalham, têm família, portanto é possível. E a imagem de força que penso eu que a minha geração anterior passa para nós, a minha passa para a seguinte, também é para as estimular a fazerem isso e os próprios, depois a comparação com o que a Aurora está a dizer, com as instalações e as condições que existem. Há uma maior disponibilidade por parte das jovens. Em Matosinhos, por exemplo, eu creio que o exemplo que as atletas, perdoem-me todas as outras, eu sei que o Padroense é futebol e handball, mas a equipa de voleibol do Leixões dá um exemplo também que motiva as pessoas, as outras jovens a participar, são jovens universitárias que têm a sua vida e demonstram que é possível conciliar a vida profissional, a vida estudantil, a vida pessoal, familiar. E, portanto, há uma diferença a nível de mentalidades e sem essa diferença nada se consegue. Não se pode impor uma alteração de estilos de vida, não se pode impor uma vontade de fazer esta ou aquela atividade, mas essa autoestima mais reforçada que as nossas jovens têm permite também que se esbata a diferença ao nível da prática desportiva. Por outro lado, penso que decisivo para isso também são os dirigentes desportivos. Reparem que também não era normal ver mulheres nas próprias direções das instituições, portanto as mulheres também têm um espaço próprio, os homens de líderes das instituições têm essa sensibilidade e tudo isto não se faz rapidamente, mas vai-se alterando. Nós temos em Matosinhos, neste momento, 1.908 mulheres atletas em 32 modalidades. Há ainda um longo caminho por fazer, mas também estamos a corresponder a uma evolução nacional. Sem estes exemplos, isto seria tudo mais difícil, por isso é que eu vejo que a Aurora Cunha faz livros, anda a correr o país todo, porque é muito importante este testemunho dela, não é? E as novas campeãs... Vai ter que me comprar alguns para pôr nas escolas, na biblioteca. Está bem, muito bem. Já falámos sobre isso antes. Já tínhamos falado sobre isso antes e eu tinha dito que sim. Mas fica para depois das eleições, quando ganhar. Então fica que eu só lhe compro se ganhar as eleições. Exatamente. Depois alguém pode pensar que isto é alguma coisa perversa. Mas diria, Não foi como nada, dizia, não foi nada combinado. os exemplos são determinantes. Há cada vez mais exemplos. As nossas meninas, raparigas também estão mais empoderadas a vários níveis e, portanto, sim, eu noto essa diferença, mas não é a que eu desejaria que fosse. É muito lenta a mudança. Muito É como na política, somos muito poucas. Somos muito poucas, mas é a mancha vai alargando e é isso que espero que continue a acontecer e que as nossas raparigas mais novas consigam perceber isso e levar a vida de uma forma já diferente. Eu também, se me permite, sim. quando andava aqui na escola do Seixo, também tinha a mania que era jogadora de futebol e gostava muito e era quase proibido, não é? Naquele tempo. Naquele tempo era uma coisa muito difícil de aceitar e depois já foi sendo mais fácil, por isso acho que sim, que há uma mudança relativa, não tanta quanto a necessária, mas que já se nota. Muito bem. O segundo tópico que eu gostava de trazer aqui também para esta conversa é o apoio familiar e de amigos. E vou começar pela Sílvia, porque o pai inscreveu-a no curso sem saber, portanto calculo que tenha aqui este apoio, mas pergunto-lhe em relação aos outros familiares e se calhar os familiares mais velhos e também os amigos, sentiu esse apoio também? Senti e não senti. E senti de tudo naquele momento. Tipo, pessoas que me apoiaram, pessoas que não me apoiaram. Mas, acima de tudo, o apoio foi superior ao não apoiar. Mas, na minha fase de arbitragem, eu posso dizer que eu tive de tudo. Todos os comportamentos, todas as amizades, por exemplo. Eu posso dar um exemplo. Ganha-se muitos amigos, mas também ganha-se muitos inimigos. Mas os inimigos não fazem parte da minha vida, só os amigos é que ficam, e ficam bons amigos. Em relação a... Porquê? Porque a arbitragem, neste momento, e sempre foi e sempre será, nunca será bem vista aos bons olhos de toda a gente. Há sempre aquele bichinho, aquele sentimento que o árbitro
pronto, já sabem o que é, né? Não vou estar aqui a dizer. Portanto, não é uma área onde seja bem vista com bons olhos pela maioria da sociedade. E eu ainda pensei que esta história da pandemia fosse mudar um bocadinho a sociedade nesse sentido, mas já vi que não. Não Mas vi. porquê é que achou isso? Que a pandemia poderia mudar aqui essa mentalidade também neste sentido? Porque, olha, eu sinceramente nunca pensei em viver numa pandemia destas. Acho que toda a gente que está aqui nunca pensou viver, não é? E dá para refletir muita coisa que nós vivemos para trás. E se calhar muita gente não vai tomar isso em consideração. E vão ter os mesmos comportamentos no futuro, ou piores ainda. Pronto, eu pelo menos eu penso assim, eu aproveitei esta altura para fazer uma reflexão até da minha vida para trás. E passei muitas coisas na arbitragem, sem dúvida que sim, boas, más, mas as boas é que uma pessoa tem que guardar na memória, não é? Como tudo na vida. Mas o apoio, em relação à pergunta que me fez, tive pessoas familiares que me apoiaram, outras que não me apoiaram, e tive mesmo familiares a ver os meus jogos e a insultarem-me dentro de campo. Portanto, é o tal exemplo. Portanto, acho que isso já responde à sua pergunta. Mas a senhora Presidente disse ainda agora que há um caminho a fazer no desporto, em aceitar a mulher no desporto. Sente que então a nível de arbitragem esse caminho poderá ser ainda maior? Não, já é muito maior. Atenção, já é desde quando eu comecei. Agora já há um campeonato só para mulheres, um campeonato feminino, onde a Carolina joga. E eu pessoalmente fiz muitos jogos da Carolina aqui na formação do Padroense. E esse campeonato deve-se à evolução que já existe agora no futebol, ok? Mas ainda temos muito para andar, ainda nunca vamos ser comparadas com o masculino. Isso acho que nunca na vida vamos conseguir chegar a esse patamar. Haverá sempre o homem e a mulher, sempre. Carolina, no teu caso, também tiveste apoio por parte da tua família? Tive. Inclusive, eu entrei para o futebol porque a minha mãe fez-me uma surpresa no dia do meu aniversário e levou-me a um treino. Não estava nada à espera. E foi a partir daí que eu comecei no futebol. E sempre, nunca ninguém me disse para eu não fazer. Nunca jogar futebol. Aliás, incentivavam, porque há uma tendência dos familiares olharem um bocado de lado para o facto de uma rapariga entrar para o futebol. Porque pensam, vai entrar para o futebol, vai se calhar ter comportamentos masculinos. Eu acho que não é assim, e por isso sempre me incentivaram muito para a prática do futebol, sem dúvida. E em relação aos teus colegas, até por exemplo na escola, também tiveste esse apoio, ou sentiste aí se calhar mais falta desse apoio? E não vou-te perguntar não só em relação aos rapazes, porque às vezes temos esta ideia de que são os rapazes que não aceitam as mulheres no futebol e no desporto em geral, mas às vezes nós próprias mulheres, há também quem tenha esse tipo de pensamento. Tu sentiste isso por parte dos teus amigos ou das tuas amigas? Nunca. Porque sempre tive um grupo de amigos bastante coeso que também eram desportistas e percebiam o facto de eu estar no futebol, e por isso acho que nunca houve esse problema. E aliás, gostavam que eu jogasse com os rapazes, porque diziam, e mesmo na escola, quando eu jogava entre os rapazes, eles ficavam bastante contentes porque eu dava espetáculo. Portanto, Aurora, já se vê aqui de facto uma diferença de quando a Aurora começou, o apoio que recebeu foi diferente. Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ainda bem que, e como a senhora Presidente há um bocado dizia, nós no fundo fomos as atletas que revolucionámos o desporto em Portugal. Eu sinto-me orgulhosa, eu e a Rosa, a Conceição, a Manela. Hoje vêm outras atletas mais novas, porque tudo tem um fim e, portanto, e nós também, no fundo, temos que estar preparadas para sair, mas no fundo nós revolucionamos, nós mudamos mentalidades. Nós lutamos, entre aspas, contra tudo e contra todos, no que respeita, por exemplo,
à igualdade de prémios, porque é que os homens tinham que ter 100 contos numa prova e a mulher tinha que ter 50. Se eu corria os mesmos metros que o homem, porque é que o homem ganhava mais do que eu? Não era correto. E, portanto, nós tivemos que lutar contra isso. Claro que ainda hoje, infelizmente, isso acontece. Compreende-se por um lado, porque, na verdade, há um grupo maior de homens numa competição em relação às mulheres. Mas houveram organizações que portanto, eu já estou fora do ativo desde 1996, mas houve uma grande evolução em termos de organização, de pôr os prémios quase iguais com o setor masculino. E, portanto, é isso que hoje as minhas colegas têm que continuar a batalhar e a lutar para que as organizações, porque elas correm a mesma distância. E, portanto, não faz sentido. Por exemplo, uma atleta corre uma maratona e no feminino, vamos imaginar, tem 1000 euros e o homem tem 2000. Mas a maratona são 42 km para os dois sexos. Portanto, é isto que tem que se continuar a batalhar e a lutar para que as organizações tenham paciência para pôr os prémios idênticos. Agora, nós fizemos o nosso papel. Nós tivemos um papel fundamental nesta mudança de mentalidades. Agora, é evidente que lutamos muito. Tivemos que lutar muito. Mas ainda bem que lutamos, porque hoje, isto é a mesma coisa como nós hoje estarmos na moda das sapatilhas. Era impensável em 1976 ver-nos com sapatilhas, porque era feio, parecia mal. Hoje, felizmente, eu digo assim, é ainda bem que nós revolucionamos uma mentalidade que agora não se anda de sapatos, anda de sapatilhas. Agora, eu fui uma daquelas atletas que treinava na Póvoa e quando treinava de manhã às 7 horas, eu ia para aquela zona da Aguçadora e nós éramos enxovalhados, éramos insultados do pior. Porque lá está a falta de educação das pessoas. Vim para aqui trabalhar, tenho aqui uma enxada, e eu na minha aldeia era com tomates que eu levava. Quer dizer, nós vivemos isto tudo. Hoje, felizmente, eu hoje digo assim, ainda bem, eu vivo numa cidade fantástica que é a Póvoa, Matosinhos também é, Presidente também é, mas eu vivo na Póvoa e quando há 30 anos eu treinava nas marginais e não andava ninguém a correr, nem a caminhar, hoje vou fazer o meu treino e vejo dezenas e centenas de senhoras, eu digo assim, ainda bem que valeu a pena as nossas vitórias para mudarmos mentalidades, porque a corrida está na moda. E era impensável as mulheres andarem a correr e a caminhar e, portanto, acho que nós, as mais velhas, não é para eu puxar a brasa à minha sardinha, mas nós, no fundo, fomos as responsáveis de tudo aquilo que acontece em Portugal no que respeita às grandes massas a correr por essas cidades e por esse Portugal fora. Acho que nós que marcamos, que vincamos uma época. É verdade. Senhora Presidente, considera que estão criadas... Eu prefiro que me trate por Luísa. Luísa, todas têm um nome e eu sou Luísa. Luísa tá também. bem? Luísa, considera que estão criadas as oportunidades e os apoios familiares ou não para que as mulheres se sintam em pé de igualdade com os homens? Estão a ser criadas. Okay. Não estão criadas. É um processo de construção, de criação dessas condições. Eu já falei de algumas, mas penso que também aquilo que a Aurora está a dizer e da prática informal do desporto, nós estamos a falar muito do desporto em modalidades, mas também ao desporto informal, não é? As corridas que se fazem, as caminhadas, hoje é muito frequente a determinadas horas do dia e quando começa a estar bom tempo ver-se grandes grupos de pessoas que fazem caminhadas, muitas mulheres que fazem caminhadas ou que se organizam para ir às aulas de zumba ou coisas assim, são novas modas, novas práticas que as pessoas têm, que têm a ver com a autonomia da mulher, que sai de casa sem o marido e as raparigas saem de casa sem os rapazes. Antes era difícil, quando a Aurora queria sair, era complicado. Hoje em dia isso não é. Não estão criadas as condições. Está a ser construído um caminho no sentido de haver condições de igualdade. Mas as próprias instalações, a construção de uma cidade, quando nós construímos marginais com áreas para as pessoas passearem, ao substituirmos os passadiços com 12 km de percursos para as pessoas irem caminhar, é muito mais fácil uma mulher sair de casa e fazer uma caminhada ou uma corrida, tendo condições para isso, sem ter de se inscrever num clube, porque adapta melhor a sua vida, porque é capaz de encontrar um espaço de intervalo nas suas tarefas e começa por aí, depois ganha gosto. Quando se começa a correr, depois uma pessoa apaixona-se pela corrida, continua a correr e quando
se percebe, já está a fazer uma prática desportiva regular, embora não federada, não formal, mas sim, tudo isto, a forma como nós concebemos a vida comunitária, e aqui os municípios, seja as câmaras, seja as juntas, também queria cumprimentar o Sr. Presidente da União de Freguesias, que entretanto chegou e que também tem essa grande preocupação. Estamos a criar condições. Deixem-me dar um exemplo. Aqui, olhando para o engenheiro Pedro Gonçalves, nós estamos neste momento a fazer uma obra muito importante no Concelho de Matosinhos, que é do corredor Verde Lessa, em que vai haver um percurso pedonal e ciclável ao longo de toda a margem do Rio Lessa. Já é visitável desde a Ponta Pedra até a Ponte Moreira, e adjudicamos esta terça-feira a obra da Ponte Moreira até a Ponte do Carro, e depois faltará até a Lessa da Palmeira. Se nós temos um espaço destes ao pé de casa, onde se pode calçar umas sapatilhas, ir caminhar, não é preciso ir ao balneário, não é preciso ter um horário marcado. Isto é uma nova cidade, uma nova comunidade que nós estamos a construir, em que a prática do desporto informal e a adoção de comportamentos mais saudáveis é muito importante. Isto depois também tem a ver com outros hábitos alimentares que as pessoas estão a criar. As camadas mais jovens têm outra sensibilidade para a saúde que a minha geração, por exemplo, não tinha. Portanto, isto é uma bola de neve que eu espero que possa contrariar a tendência atual, que é de uma sociedade mais sedentária, mais dependente do transporte individual. Nós estamos a construir um futuro em que estes padrões se alteram, em que as pessoas fazem mais percursos a pé, em que têm mais espaços verdes perto de casa para chamar para o convívio com a natureza, com os hábitos de vida mais saudáveis. Tudo isto faz uma sociedade melhor. E é claro que eu aqui tenho que dizer que em Matosinhos estamos comprometidos com essa construção desse futuro, em que tudo isso seja relacionado e que parta muito do investimento público. Nós somos responsáveis pela gestão de um orçamento de 110 milhões de euros, que vem sobretudo dos impostos e das taxas dos nossos municípios. Queremos devolver à comunidade esse dinheiro, colocando ao seu serviço não só serviços, mas também como estruturas que os apoiem. E esta é uma das finalidades, que as pessoas se mexam. Nós temos um programa, já tem alguns anos, não foi criado de mim, que se chama Põe-te a Mexer. Põe-te a Mexer é isso mesmo. Veste uma t-shirt, calça umas sapatilhas e põe-te a mexer. Não precisas de correr, não precisas de te inscrever em clube nenhum, mas vai para a rua e mexe-te. E mexe-te. A Aurora Cunha já se pôs a mexer connosco muitas vezes também. Portanto, é isto que nós queremos. E nesse sentido, o pôr a mexer, as mulheres, aliás, estas ações são grandemente dominadas por mulheres. Nós vamos ao Põe-te a Mexer e são mulheres que lá estão, porque elas precisam de um espaço e organizam, se juntam, falam umas com as outras. Nesse sentido, já há condições para, mais uma vez, diminuir a diferença, mas não há igualdade entre homens e mulheres. Também no desporto há uma grande diferença ainda que nós temos de continuar a combater. E há pouco falou também já um bocadinho das instalações dos próprios clubes, e com a adesão cada vez mais de jovens a quererem praticar exercício físico e praticar desportos, a Câmara Municipal de Matosinhos está sensível para essa realidade. E deixa-me perguntar também se considera que todos os espaços estão acessíveis para receber tanto atletas masculinos como atletas femininos, e se isso foi um caminho que foi sendo feito ou se já havia antes. Não, também aí os espaços municipais, sim, todas as nossas piscinas e os nossos pavilhões estão preparados para isso. Penso que desde sempre estiveram preparados. Okay. Não estou a ver nenhum espaço que não tenha essa condição. Não foi pela estrutura de cada um dos espaços que a situação alterou, é mais pela multiplicação desse espaço e pela proximidade que existem. Quanto mais perto estão e mais acessíveis, mais captam, e por isso não mudou muito. Acho que desde o início da política desportiva do Concelho que se começou a fazer instalações adaptadas para a partilha. Aurora, quando começou, como é que era a acessibilidade destes espaços? E eu vou dar um exemplo, penso que posso trazer aqui um exemplo também pessoal, porque o meu pai é maratonista e contou-me que realmente antes primeiro as mulheres tinham que tomar banho e só depois é que os homens poderiam tomar, e às vezes as mulheres demoravam 1 hora, 2 horas a acabar a prova e eles tinham que aguardar. Como é que foi também quando começou esta questão da acessibilidade dos espaços? Nós, quando começámos, não tínhamos nem nada, nem balneário tínhamos. Chegávamos a casa, nem sequer tínhamos, tomávamos o chuveiro de um balde por cima de nós e estávamos porreiros. Não, mas isto é importante, é que o mundo mudou.
e esta globalização que veio transformar mentalidades e o mundo, nós mulheres é que temos que ir atrás de novos sonhos. Porque a mulher tem, acho, na minha opinião, tem tanta capacidade, ou ainda mais que o homem, para estar à frente das nossas instituições. Nós estamos neste momento, e antes de ir à sua pergunta, estamos todos confinados, todos assustados, todos cheios de medo, mas estamos a passar momentos difíceis e que, neste momento, nós temos 150 mil crianças completamente inativas da prática do exercício físico, o que é muito preocupante. É preocupante para mim porque fui atleta, é preocupante para os pais que não podem pôr as suas crianças na prática da sua modalidade, e eu não vejo maneira dos nossos responsáveis políticos tomarem uma posição sobre isto. E isto é assustador, porque nós já éramos um país da Europa onde estávamos na cauda da prática do exercício físico e que muito desporto nós tínhamos pelo país. É preocupante, e eu preocupa-me muito porque estes 10 anos, e a Sra. Presidente irá corrigir-me se tenho razão ou não, estes próximos 10 anos vai ser extremamente difícil para as autarquias e para os nossos políticos criarem políticas de ativar o desporto o mais rapidamente possível. Há crianças que já abandonaram a atividade física, e é isso que todos nós temos que estar preocupados, e a Sra. Presidente de Certeza Absoluta que também está preocupada no seu município, precisamente porque também acontece. Agora, eu, na verdade, no meu tempo, nós quando somos jovens, nós temos sonhos. Eu era uma miúda que fui trabalhar com 14 anos e o primeiro ordenado foram 7.500 e corri da fábrica até casa. Eu acho que aí já nasci atleta. Eu nunca imaginei que poderia ter realizado uma carreira tão grande, com tanto sucesso, como realizei. Muitas vezes dizem, falta-lhe uma medalha olímpica. Mas nem todos os atletas podem ser campeões olímpicos. Há muitos que lutaram e não conseguiram. Eu tenho um currículo que me orgulho dele. Agora, nós fomos atrás de sonhos. Eu, uma miúda, fui atrás de sonhos. E por isso é que eu digo aos nossos jovens hoje, agarrem os vossos sonhos. O sonhar é bom. E os pais hoje têm um papel muito importante na ajuda e na motivação das suas crianças, porque eu não tive nada disso. Eu não tive ninguém que me motivasse. Os meus pais, eu de 10 irmãos, eu de 10 ovelhas, fui a única ovelha ranhosa que saí do rebanho, que andei por esse mundo fora. Mas hoje concretizei todos os meus sonhos. Olha, eu sonhava miúda, eu sonhava que havia de ter um carro. Não sonhava. Não é proibido sonhar, que é isso que eu digo às crianças. Vocês, para serem bons alunos, têm que estudar muito. Eu tinha que correr e concretizei. Comprei um carro. Depois veio o sonho de ter uma casa. Hoje, felizmente, enquanto que a maior parte dos pais estão confinados nos apartamentos com crianças das pernas de um lado ou do outro, eu sou uma felizarda porque eu tenho espaço na minha casa, até onde posso correr, onde fiz 1 hora de treino. E as redes sociais servem precisamente hoje para nós publicarmos aquilo que fazemos. Agora, a minha vida não foi fácil, porque uma jovem que gasta, sabe que eu depois de 77, 78, vim para o Porto, e a minha vida não foi fácil, porque eu gastava 4 horas numa caminhoneta para vir treinar ao Estádio das Antas. E hoje quem era jovem, que perdia tantas horas numa caminhoneta, cansada, e muitas vezes chegava à casa à noite, tinha uma sopa, tinha um bife duro que nem se podia comer, mas a minha mãe fazia muito sacrifício e dizia, eu tinha uma irmã que ficava toda chateada porque dizia à minha mãe, então a Aurora tem direito a bife e eu não tenho. Nós hoje damos bifes de lombo aos filhos e eles dizem que estão duros. Olha, se eu naquela altura apanhasse os bifes de lombo de agora, era uma maravilha. Portanto, são estas histórias e tudo aquilo que nós vivemos, mas que valeu a pena este sacrifício. Porque nós hoje, tudo aquilo que nós estamos a assistir, e eu quando vejo dezenas de mulheres, a Corrida da Mulher em Portugal nasceu, eu fui uma das mentoras da Corrida da Mulher, era impensável nós vermos tantas mulheres a correr e a caminhar, e a corrida nasceu porque eu infelizmente vivi uma situação de cancro de mama, e lancei um desafio, hoje fico feliz, porque são milhares e milhares de mulheres, só é pena é que os donativos sejam muito poucos
para a instituição, porque deviam ser muito mais, mas isso são outras contas do Rosário. Mas acho que, acima de tudo, nós temos que mentalizar as nossas crianças, os nossos jovens, porque nós somos um país muito sedentário, muito sedentário. As pessoas são comodistas, e é isso que eu tenho pena, e portanto é isso que eu quero continuar a trabalhar, é que na minha aldeia, e eu vá lá e veja que as pessoas que correm, que caminham, e portanto é isso que nós temos de continuar a trabalhar, e é aquilo que eu quero continuar a fazer, porque eu acho que a minha carreira, que é tão grande, tão grande, tão grande e tão longa, que se fosse estar aqui a falar da minha história, eu acho que estávamos aqui a noite toda. Portanto, eu só estou a resumir um bocadinho, mas acho que valeu a pena. Mesmo sem condições, valeu a pena todos estes sacrifícios. Parava ali em Arca d'Água no fim do treino, comprava 1 quilo de morangos e comia-os sem lavar. Naquela altura não havia pesticidas, era sempre tudo para a frente. Hoje já nem pensavam nós fazermos isso com as nossas crianças. Vou só contar aqui uma história rápida. É que eu comprei o carro, mas não tinha carta. Eu só conto isto há pouco tempo porque eu representava uma empresa de seguros e não podia de maneira nenhuma dizer aquilo que digo agora. Mas isto em 1984, que já tinha ganho o primeiro campeonato do mundo, eu já estava cansada de vir para o Porto de caminhonete. Porque a caminhoneta parava em todas as paragens. Vocês já viram aquilo de Ronfe? Eram 2 horas. Só parava na Avenida Filipe de Lencastre e depois ainda ia até à Rua Santa Catarina a apanhar o 78 para chegar às Antas e treinar. Eu um dia disse assim, epá, eu vou de carro ao Porto. E então o que é que eu faço? Eu sei o horário das caminhonetas a que horas passava em Ronfe, porque era a caminhoneta que eu apanhava. Eu pego no carro, já sabia conduzir, pego no carro e vou atrás da caminhoneta. Vim atrás da caminhoneta até ao Porto, onde a caminhoneta parava e eu também parava. Pronto, mas nessa altura eu não tinha carta. Mas demorou mais de 2 horas, assim. Foram 2 horas eu atrás da caminhoneta. Porque os motoristas das caminhonetas já me conheciam. E eu então, pronto, depois decidi, não, eu não posso ir para o Porto sem carta, eu tenho que tirar a carta. E depois fui tirar a carta a Oliveira do Hospital, porque naquele tempo haviam atletas do Porto que iam a Oliveira do Hospital tirar a carta. Porque era mais rápido, não pensem em coisas negativas. E por acaso, nem que há tempo estava em Oliveira do Hospital e chega-se um senhor à minha beira e pergunta-me, então a Aurora Cunha não me conhece? Eu disse, eu conhecer, é tanta gente, como é que fui eu que lhe dei a carta? Foi uma história gira. Pronto, e depois são assim estas histórias que nós também vivemos e que gostamos de contar, mas depois disso, não, eu não posso andar a conduzir sem carta, tirei a carta. E a minha vida mudou completamente, porque passei de 4 horas de caminhoneta, passei a poupar 2 horas de transportes. Mas que foi uma vida muito difícil, só eu é que sei. O que sofri, chegar a casa às 11 horas, e depois o meu pai tinha uma coisa de bem. É que eu chegava à casa, o meu pai tinha sempre bom vinho, no pipinho, na adega, comia uma sopinha e comia mais qualquer coisa que a minha mãe me deixasse, e depois era uma tigelazinha de vinho, daquele bom, ia dormir e de manhã íamos treinar. Sílvia e Carolina, no vosso caso, como é que sentiram a nível das acessibilidades? Se calhar a Carolina já não sentiu tantas dificuldades. Sílvia, como é que foi também no início, nas competições? Havia essa acessibilidade para também espaço para as mulheres, para além dos homens? Não havia. Normalmente, por exemplo, eu quando na minha equipa sempre dei a oportunidade a ser uma equipa sempre feminina. Mas quando eu comecei tive que andar com homens, porque se eu quisesse fazer uma equipa completamente feminina não existia, não havia. E então aí tínhamos que desenrascar hábias. Eles ficavam lá, depois ia eu, e era assim que agora não, agora os balneários já têm completamente outras condições, dá para ter equipas mistas, completamente separados uns dos outros, não tem qualquer comparação ao passado, sem dúvida que não. Portanto, Carolina, tu já não sentiste essas dificuldades, então? Sempre tiveste um espaço para ti e para as tuas colegas, e depois os teus colegas, o espaço também para eles?
Não. por vezes eu tinha que me equipar primeiro Ok. e só depois é que iam os rapazes, assim como desequipar. E normalmente não tomava banho, mas só vestia e tirava o equipamento. Mas era uma coisa perfeitamente normal e que eu já estava habituada a fazer. Por isso, Mas, portanto, ainda falta essa acessibilidade em alguns locais. sim, acho que sim. Acho que, pronto, não é por falta de condição, mas como o futebol misto não é assim, não sei explicar, não há tanto isso do Essa do futebol, separação. exato. Uhum. Não, por vezes acontecem estas situações, mas eu acho que é normal e acho que ainda é um longo caminho a percorrer para que se criem as condições necessárias para que haja essa separação. Uhum. Luísa, a autarquia matosinhense tem vindo a exponenciar e aumentar os apoios que concede aos clubes no concelho, pelo facto de estes também apostarem neste desporto feminino e nas atletas femininas. Isto é um incentivo que é para continuar. Sim, a autarquia tem vindo a apostar muito no apoio ao desporto, é uma das áreas que, daquela verba que eu dizia que tem uma fatia grande, nós apoiamos as inscrições dos atletas, pagamos os seguros, pagamos os exames nos centros de medicina, apoiamos na utilização das instalações, na manutenção dos equipamentos desportivos e pagamos um FII por atleta em formação. Claro que só apoiamos a formação. Os valores têm vindo a sofrer alguma evolução e no caso de desporto feminino, como eu disse, há uma majoração de 10%. Penso que será quase inevitável ter de alterar essa majoração para acelerar esta participação feminina, mas vivemos também agora tempos particularmente difíceis no desporto também. E a nossa preocupação estes anos 2020 e 2021 é sobretudo fazer com que as nossas instituições resistam, porque com as modalidades suspensas, sem formação, a formação é que permite angariar receita por o pagamento das mensalidades por parte das famílias. Os nossos muitas delas vivem até de um pequeno bar que funciona e que lhes dá alguma receita. Neste momento as associações desportivas estão numa fase de grande dificuldade e, portanto, a Câmara, para além dos apoios regulares, criou agora um fundo de emergência municipal que tem um apoio extraordinário ao desporto para injetarmos verbas a fundo perdido junto às instituições para elas aguentem. Não tanto, tenho que confessar que neste momento não me preocupa tanto o apoio ao desporto feminino em si. O que me preocupa mais é que as nossas instituições desportivas sobrevivam, todas se mantenham fortes e no momento posterior podemos analisar esse critério. Para já é apoiar, suportar em conjunto. Nós creio que temos uma forma de trabalhar no município de uma rede muito articulada, em que partilhamos muitas preocupações uns dos outros, quer a Câmara, quer a Matosinhos Sport, sobretudo a Matosinhos Sport, que tem uma relação ainda mais próxima e, portanto, para já é vencer a crise de Covid, fazer com que depois disto nós estejamos cá todos, que ninguém tenha de encerrar portas, o que é difícil para algumas instituições, é mesmo muito complexo. A Câmara terá que segurar o que for necessário e no momento seguinte voltamos a olhar para o desporto feminino, mas manter sempre uma diferença no apoio, sim, nós manteremos e podemos até aumentar essa diferença. Aurora, fez grande parte da sua carreira já no Futebol Clube do Porto. Sente que o facto de estar ligada também já a um dos maiores clubes portugueses ajudou também na sua afirmação enquanto atleta também a nível internacional, e pergunto-lhe se sente que foi mais facilmente aceite também por estar ligada a este clube. Se eu conseguisse voltar 30 anos atrás, tinha ido buscar a massa ao Benfica, ficava lá a correr um ano e vinha-me embora. Foi a única asneira que eu fiz como atleta no Futebol Clube do Porto. Não, eu depois do clube da minha terra fui para o Porto. 1977, 78, apareceu o Sporting, apareceu o Benfica. Eu tive o privilégio de termos na minha aldeia o professor Mário Muniz Pereira, o senhor do atletismo português, onde ele está com grandes saudades que temos, porque foi na verdade o senhor atletismo. Mas pronto, eu atendendo que vivia numa aldeia, que era muito jovem para ir para Lisboa,
O patrão, no fundo, da empresa onde eu trabalhava, disse-me: tu não vais para Lisboa nem vais para o Benfica, tu vais ficar aqui e nós vamos te ajudar. Pronto, fui para o Porto, estive 18 anos no Futebol Clube do Porto, que infelizmente para mim, e com muita mágoa, nós temos que ter uma coisa em mente, é que na verdade os clubes, a partir do momento em que se tornam SADs, as modalidades amadoras, todas sofreram. Tirando aquelas que conseguiram ser autónomas, criando as suas SADs, eu vi com muita mágoa o atletismo no meu clube ter acabado. Mas é assim, mas também muitas vezes acaba porque as pessoas que lá estiveram fizeram asneiras, não foram corretas, e quando as pessoas não são corretas, depois a modalidade pagou por isso. Tenho muita pena, mas eu estive ligada ao Porto, eu fui a atleta que dei as primeiras vitórias ao Futebol Clube do Porto. Estava a pensar que ontem à noite que não ia ganhar na minha cidade ao Vitória, mas lá conseguimos ganhar 1-0. Mas tenho no fundo uma experiência riquíssima no Futebol Clube do Porto, porque fui eu que dei as primeiras vitórias a partir do momento de 1984, o primeiro campeonato do mundo que dei à massa associativa do Porto. Parece que está a chover lá fora. E depois 1984 vem outras vitórias, 85, 86, porque eu ganhei 3 campeonatos do mundo. E o facto de ser uma atleta, porque o futebol só começou a ganhar em 1987, com a conquista da Taça Intercontinental, e eu hoje sinto-me honrada por ter sido, no fundo, a bandeira do Futebol Clube do Porto. Mas é assim, a partir do momento em que os clubes e o meu Porto se tornou SAD, aquilo são empresas. São empresas e muitas vezes são empresas para os amigos. Eu não tenho problema nenhum, porque eu sempre assumi aquilo que digo e hei de continuar a assumir aquilo que digo, porque, por exemplo, ela é de lamentar, e eu lamento, como já lamentou muita massa associativa, eu não fazia parte do museu lá com o meu boneco, mas também é assim, ando aqui direitinho, ninguém me parte um braço, ninguém me parte uma perna. São as tais injustiças do clube, mas pronto, eu tenho uma ligação ao Futebol Clube do Porto e espero ainda, um dia, não sei quando, que o Futebol Clube do Porto recomece a modalidade que, no fundo, é a modalidade que tem uma campeã do mundo e tem uma campeã olímpica. Não há muitos clubes cá no Norte que tenham 2 atletas com estes títulos. Mas pronto, quer dizer, temos que batalhar, temos que lutar. Agora, não sei como, não vai ser fácil, porque os clubes também com esta pandemia estão todos a passar dificuldades, estão todos, não sei como é que eles conseguem pagar aqueles ordenados enormes aos jogadores ao fim do mês, mas isso já são contas de outro rosário, mas irei lutar para que o Porto retome o seu atletismo. Sílvia, gostaria de deixar alguma mensagem, se pudesse, e tem aqui essa oportunidade, para todas as jovens que têm esse sonho também de participar na arbitragem e que possam ter ainda algum receio, porque, como dizia há pouco, ainda há um caminho muito longo a percorrer nesse sentido. Sim, e a minha função atual é precisamente apoiar as árbitras. Sim, a Luísa está na Comissão de Apoio Técnico para o Futebol na Associação de Futebol do Porto. Sim, eu integrei a Comissão de Apoio Técnico da Associação de Futebol do Porto na vertente de arbitragem feminina, precisamente para ajudá-las a evoluírem, a não desistirem, que neste momento é o que é necessário, e a motivá-las para desempenharem o trabalho delas. A pandemia não ajudou, porque tivemos que parar também com o futebol de formação, não é? E pronto, e neste momento está tudo parado. Parece que vai regressar brevemente, esperemos bem que sim. Pronto, mas a mensagem que eu posso deixar é para realmente nunca desistirem dos sonhos e que nada é impossível. E temos que ser resilientes e teimosos, como eu fui, para chegar a algum lado. E temos que ser sempre muito melhores que os homens, porque o facto da mulher ingressar num desporto dedicado a homens, para a gente chegar a algum lado, temos que trabalhar muito mais que eles, e penso que a Presidente da Câmara também tem essa função. Sinto a mesma coisa. Não é? Pronto, acho que sim, é geral. Mas pronto, realmente não desistam do sonho, nada é impossível. E em relação à arbitragem, também só fazer aqui uma à parte,
que nós tivemos há pouco a Stefania a fazer a final da Liga dos Campeões. Portanto, também há uns anos atrás isso seria impensável, não é? Portanto, é só um exemplo que realmente tudo é possível. E à Carolina também deixar uma mensagem que eu se passasse por ela hoje na rua já não conhecia, porque ela está enorme, cresceu imenso e também tem muito futuro como pela frente e também que nunca desista dos sonhos dela, porque ela também é uma mais-valia no futebol, sem dúvida que sim. E o futebol feminino está a dar cartas por esse mundo fora. Pois está. Nós temos atletas que são das melhores do mundo e é um orgulho para os portugueses. Porque eu quando comecei a correr eu também dizia que ia jogar futebol. Fui fazer um treino à Boa Vista, levei tanta pancada que vim-me embora, nunca mais lá apareci. Por isso é que eu fui para o atletismo. Mas hoje, felizmente, nós temos jogadoras e os clubes têm grandes equipas. Por acaso, também. O Porto E o Padroense? E o Padroense também tem equipas. Tem Agora duas. praticamente todos os clubes têm duas, equipas não é? femininas. Eu acho que é uma mais-valia e é importante também para a emancipação da mulher, porque qual é o problema de uma menina jogar futebol e um menino? O campo é igual, a bola é igual. Agora é uma questão também dos pais também motivarem as meninas para a prática do futebol. Eu fico feliz porque nós temos tão boas jogadoras e quando vejo os jogos dizemos assim, epá, como é que é possível haver esta evolução das mulheres jogarem. Nós temos jogadoras que se viessem para os clubes portugueses, de certeza que não estavam agora a penar para subir de divisão, porque são mesmo muito boas. Portanto, as mulheres, é como eu digo, nós se quisermos somos tão boas ou ainda melhores que os homens. Carolina, de forma muito sucinta, queres deixar também assim alguma mensagem a todas as jovens que possam pensar em desistir por medo dos olhares e dos comentários que podem receber? Eu acho que isso cada vez menos é frequente, então eu acho que, independentemente da modalidade, acho que devem ir para o que gostam e por isso acho que jogar futebol é uma coisa muito boa e cada vez mais os clubes estão a criar condições para que haja uma evolução cada vez maior das atletas. E não é por acaso que Portugal atingiu agora a melhor posição no ranking, até agora, 29º, se não me engano, e isso só demonstra que cada vez mais os clubes estão a apostar no feminino e isso é super importante para que o futebol feminino continue a crescer em Portugal. Sim. Muito bem, muito obrigada às 4 por terem estado aqui connosco. Posso fazer só de forma muito sucinta. Muito rápido. Eu vou deixar a doutora Conceição, agora não, mas vou oferecer 10 livros para que depois vocês, os pais, os dirigentes, comprem. Epá, não é nada especial, é azul, tem uma capa dura que dá para levar para a praia, uma toalha, mas vou oferecer ao padroense 10 livros para que depois sejam vendidos. Também não é nada especial, são 15 paus. E o dinheiro seja revertido para a ajuda do padroense também. Muito bem. Muito obrigada às 4 por terem estado. Se fosse estado, um jogador de futebol, eram a 30. Muito obrigada por terem partilhado estas histórias que são muito importantes. Obrigada. E vamos rezar que, de facto, estas mentalidades continuem a melhorar cada vez mais. Eu vou chamar só aqui também alguém do clube. Portanto, penso que venha Conceição aqui para darmos por encerrada esta cerimónia. Obrigada, eu. A Joana também esteve impecável. Obrigada, Joana. obrigada, eu. Obrigada. Não, desculpa lá, dona Conceição, agora tem que nos pagar à saída. Pagarei com certeza. Tem de ligar o micro. Eu acho que já está. Não. Obrigada. Pronto, estava a dizer que realmente queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, às nossas convidadas que realmente partilharam a vossa experiência, que foi fantástica, à Joana pelo seu dinamismo e jovialidade Obrigada. Que deu aqui à nossa primeira conversa neste ciclo que nós queiramos fazer ao longo deste percurso até janeiro. Tenho aqui uma pequena lembrança aqui 5 das nossas atletas
Como a Sra. Presidente sabe, temos duas equipas, não é? Duas que equipas, iniciamos sim. este ano, que realmente é o nosso grande... O Padroense é um bom exemplo. É sim, um como bom exemplo. estamos E vou aqui. fugir aqui para Está de que possa- parabéns por isso também. Porque tem agora duas equipas femininas. Aqui a Mariana, que vai entregar à Carolina. A Rita, que entrega à Sílvia. Obrigada. Vou ver se não me engano. Obrigada, Rita. Que é a Leonor, não é? A Aurora. Ainda bem que agora não corro, mas ganho flores. A Maria Obrigada. Lobo, à Sra. Doutora Beijinho. Luísa. Muito obrigada. E a Caetana, Muito à Joana. obrigada. 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 Obrigadíssima. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Não, nós temos agora é que tirar uma fotografia, nós Pois as temos. 5 mulheres, não é? Agora. Obrigada a todos. Encerramos Obrigada. assim Vamos só então fazer aqui a a foto cerimónia. final. Sim, Está a sim. chover, não é? Está imenso, chove imenso. Ainda bem que eu treinei de Muito manhã. obrigada. Obrigada. Encerramos então assim esta cerimónia. Fica o convite para acompanharem as cerimónias que vão também decorrer agora nesta comemoração do centenário do clube. E eu agradeço também o convite por estar aqui hoje com vocês. Gostei imenso. Obrigada. 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 Boa noite a Obrigada. todos. E façam um favor de serem felizes. Exatamente.